Irmãos, esse tema que tem sido trabalhado nesse congresso, Avivamento na Família, é um tema muito especial e muito amplo. Tem tanta coisa para falar sobre família, tantos aspectos que nós poderíamos pensar sobre a ação de Deus na nossa família. Mas eu queria pensar, dentre tantas essas coisas que a gente pode pensar em avivamento, trabalhar com vocês hoje e amanhã um capítulo da Palavra de Deus, lá em Neemias, que relata para nós a história de um grande avivamento que Deus efetua nas famílias de Israel, dentre aqueles que haviam voltado do exílio da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 8 registra para nós um grande avivamento. E hoje eu quero trabalhar uma parte desse mover de Deus. E amanhã, com a permissão do Senhor, eu quero trabalhar uma segunda parte do que Deus faz nas nossas famílias e nas nossas casas. Então eu quero convidar você a abrir lá em Neemias capítulo 8. Então a palavra de Deus diz assim, dos versículos 1 até o 12, Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Se você pudesse escolher uma coisa que a sua família precisa, hoje, agora, o que seria? Qual necessidade você apontaria como sendo a principal necessidade da sua família hoje, agora? Eu imagino que as principais sejam dinheiro, saúde, união, conquistar bens,
talvez a conversão de familiares. E eu cito isso, não porque eu sei o que está na mente de alguns de vocês, mas porque são necessidades comuns a todos nós. Quem aqui não queria ganhar um pouco mais? Alguém perguntou uma vez para o grande bilionário Rockefeller, no século XX, um dos maiores bilionários dos Estados Unidos, o quanto falta para você ficar satisfeito? E ele disse, só mais um pouquinho. Já era bilionário na época. Quem não queria uma saúde melhor? Você que veio para a igreja hoje com a dor na lombar, dor no joelho, dor na coluna. E se você está rindo é porque você está com algum tipo de dor. Quem não queria uma saúde melhor? Quem não queria uma união maior? Talvez você está aqui, enquanto você tem ouvido as pregações, os cânticos, você pensa no seu casamento que tem estado estremecido por brigas, ou o seu relacionamento entre pais e filhos, enfim. Quem não quer uma união maior? E essas necessidades são válidas, são de fato necessidades. E nós oramos porque Deus supre essas necessidades. Nós cremos nisso. Mas eu quero defender hoje, irmãos, que ainda que todas essas necessidades sejam válidas, sejam importantes, existe uma que é a maior de todas. E a maior necessidade que nós temos enquanto povo de Deus é que o Espírito Santo avive os nossos corações enquanto indivíduos e enquanto famílias. Nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus deve ou deveria viver no poder de Deus, na direção de Deus, no passo do Senhor. Mas a minha impressão é que, quando nós olhamos para as famílias cristãs que estão nas igrejas, a começar da minha igreja, eu sinto que muitas famílias têm uma fé superficial, uma fé domingueira, uma fé que não resiste quando a tribulação bate a porta, uma fé que não resiste quando a provocação chega, uma fé que é fraca, para usar a palavra de Jesus, uma fé que se compara a uma casa que é edificada sobre a areia. O tipo de fé que eu me refiro aqui é o tipo de fé que é forte o suficiente para vir aos cultos, para vir às atividades da igreja, mas não forte o suficiente para manter uma vida de oração, uma vida de evangelização, uma vida de santificação, uma vida de estabelecer paz nos ambientes onde nós estamos. Veja, parece que há um hiato, um buraco entre o que a gente vive e vê no domingo na igreja e a nossa vida cotidiana. Sabe aquele dia que você luta para orar, luta para ler a Bíblia, luta para vir na igreja? Parece que é mais frequente do que deveria, não é? Parece que você começa a viver sua vida cristã, você começa a caminhar e servir na igreja, e tem uma sensação de faltar alguma coisa. Você é crente, você crê na Bíblia, você canta os cânticos, você ouve a pregação, mas parece que falta alguma coisa, falta uma injeção de ânimo, falta aquilo que você não sabe o que é. Mas falta. E a gente espera que esse algo, essa alguma coisa, chegue em algum momento para talvez nos livrar de uma inércia espiritual, de só empurrar a vida com a barriga. O nome disso que nós precisamos, irmãos e irmãs, é avivamento espiritual. É isso que nós precisamos. E o que é avivamento, pastor? Avivamento é uma visitação poderosa de Deus, atípica de Deus. É um despertamento operado pelo Espírito Santo em nosso coração, nos tirando de um estado de letargia, de sonolência, de sonambulismo, de paralisia, para um estado de vibrância espiritual, de força espiritual. Será que você gostaria de ser um crente mais piedoso? Um crente mais santo? Gostaria de amar mais a Deus? De ter mais ousadia para pregar o Evangelho?
Gostaria de ter mais ousadia para orar pelas pessoas, para vencer os pecados? Será que você na sua casa gostaria de ver sua família, os seus filhos, amando a Jesus, amando a Bíblia, dizendo não aos convites do mundo? Eu tenho 2 filhos, o Miguel que estava aqui cantando, a Raquel tem 2 anos. E o meu maior sonho é que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero uma casa em que os meus filhos olhem para mim, para minha esposa, e vejam na prática como é que funciona uma vida cristã. O que significa na prática amar a Jesus? Eu quero isso. E se você quer isso, também não há outro caminho senão buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Buscarmos esse momento em que o Espírito Santo vem sobre nós, avivando a nossa vida individualmente e, por consequência, as nossas famílias. Porque veja, não se engane, Deus aviva famílias, avivando pessoas. Deus alcança famílias transformando indivíduos. E se você está aqui hoje e não tem aquele ou aquela pessoa da sua família, é porque Deus quer transformar você primeiro, para a partir de você, iniciar uma obra na sua casa. E por que nós lemos esse texto aqui de Neemias 8, pastor Diego? Porque Neemias 8 é a história de um avivamento que Deus promoveu em uma família. Uma família chamada Casa de Israel, formada por várias outras famílias. Você talvez se lembra da história. O povo de Deus havia desobedecido o Senhor, e então Deus envia Nabucodonosor para punir aquele povo. Em 604 a.C., Nabucodonosor invade a cidade e remove uma primeira leva de homens sábios, de adolescentes potencialmente capazes de ajudar o reino, dentre eles Daniel e seus 3 amigos. Depois existem outras levas de invasão, até que em 586 ele destrói a cidade, destrói o templo e leva cativos aqueles que sobreviveram para a Babilônia. Lá o povo fica 70 anos. Retornam para Jerusalém, uma cidade que se tornou um lixão a céu aberto, destruída. A cidade é parcialmente reconstruída, o templo é reconstruído e dedicado ao Senhor em 518 a.C. Só que a cidade fica ainda quase que desabitada. Anos mais tarde, Esdras, o sacerdote, é enviado até Jerusalém para reconstruir a espiritualidade da nação. E em 445 a.C., Neemias sente a dor no coração em relação à destruição da cidade e vai ser o instrumento de Deus para reconstruir aquela cidade destruída. Dos capítulos 1 a 6, nós lemos a reconstrução dos muros. 52 dias, recorde. Se fosse hoje, Neemias ia ganhar o prêmio Nobel de engenharia. 52 dias para reconstruir a cidade. Capítulo 7 conta para nós a habitação da cidade, a reconstrução dos portões, da dinâmica de segurança da cidade. E agora no capítulo 8 começa a reconstrução espiritual da cidade. Deus começa a Neemias reconstruir essa cidade, a cidade de Jerusalém. E o que Deus faz aqui é um exemplo do que Ele pode fazer na minha e na sua família, quando o nosso coração é aberto ao Senhor. Então a pergunta que eu quero responder hoje com vocês é: como que Deus aviva uma família? Congresso é avivamento na família. Como isso acontece? Como Deus aviva uma família? E veja, é importante você entender que avivamento é obra de Deus. Nós não podemos produzir. Não existem técnicas para gerar avivamento. É impossível. É Deus que soberanamente decide a hora, o momento e o lugar de avivar o seu povo. Entretanto, porém, isso não significa que nós não podemos preparar o terreno. Nós podemos e devemos. O agricultor não tem capacidade de fazer cair chuva do céu. O papel dele é preparar o terreno. Então aqui nós vamos pensar na perspectiva humana. O que nós podemos fazer para preparar o caminho, preparar o terreno, para que Deus avive a nossa família e o nosso coração.
Como Deus aviva uma família? E a resposta que eu quero dar nessa noite é: Deus aviva famílias através da ação do Espírito Santo usando a sua palavra. Se você guardar essa frase, eu já me dou por satisfeito. Deus aviva famílias através da ação do Espírito Santo usando a palavra, a Bíblia. A Bíblia é um instrumento de avivamento. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus usa a sua palavra para arrancar a cegueira, arrancar a falta de visão e nos ajudar a entender quem Deus é e o que nós devemos ser. Como Deus aviva uma família? Através da sua palavra. O que famílias devem fazer então, irmãos e irmãs, para preparar o caminho para receber o avivamento de Deus? Deus aviva uma família, irmãos, em primeiro lugar, quando a palavra de Deus é priorizada em um lar. Quando a palavra de Deus é priorizada em um lar. Dos versos 1 a 6, o texto conta para nós que um grande culto começa a acontecer. Uma reunião começa a acontecer. O texto diz para nós que no 7º mês, o povo de Israel foi até o portão das águas como um só homem. No capítulo 7, Neemias contou que 90 anos anteriores, 43 mil pessoas voltaram para Jerusalém. Então aqui, 90 anos depois, nós temos talvez o dobro das pessoas, no mínimo. Chutando por baixo, então, 80 mil pessoas morando em Jerusalém. Essas 80 mil pessoas se reúnem. Toda uma multidão, em uma grande planície que havia na cidade. E se reúnem para ouvir a leitura da palavra. E o texto conta para nós que a forma como a liderança organizou esse evento é um exemplo para nós. O texto fala que no 7º mês eles organizam uma reunião solene, um culto. E eu não sei se você sabe, mas o 7º mês é o mês que marca o Ano Novo Judaico. Até hoje é assim. É o Ano Novo Judaico. E no Ano Novo Judaico, 3 festas eram celebradas. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Nesse mês, 3 festas eram celebradas. Mas nenhuma festa havia recebido na lei a ordenança de se fazer a leitura da lei. Não era uma ordenança de Deus. Toda festa vocês lerão a minha palavra. Não era uma ordenança. Mas aqui eles estavam tão ávidos, tão ansiosos pela palavra, que eles acham um jeitinho na lei para fazer uma coisa boa. Fazer um culto voltado para a palavra. O texto fala que eles preparam um local, o portão, em frente ao portão das águas, uma grande planície, como eu disse. E então eles preparam um local. O texto fala que eles prepararam um púlpito de madeira. E essa expressão hebraica é interessante, porque púlpito de madeira é literalmente torre para a palavra. Porque imagina o tamanho que deve ser uma plataforma para que 80 mil pessoas juntas consigam ver quem está em cima. É um palco. É gigantesco. Eles preparam uma plataforma grande para uma atração principal. Um púlpito para a palavra. E aí o texto fala que se juntam alguns sacerdotes ao lado direito e esquerdo de Esdras. E então, Esdras vai, abre o livro e todo o povo se levanta. A liderança aqui, irmãos, estava preocupada em fazer um culto, uma reunião cujo centro fosse a palavra. Mas não era só os líderes que estavam interessados. O texto fala da postura do povo. E isso é muito interessante. O texto fala para nós que esse povo foi como um só homem ouvir a leitura da lei. Imagina 80 mil pessoas como um só homem. Como é que foi isso? Como é que foi 80 mil pessoas com um desejo no coração? Para isso a gente tem que entender que o povo não era como a gente. Não tinha isso aqui. Não tinha cópia da lei de Deus.
As cópias ficavam no templo. E só quem tinha acesso eram os sacerdotes, ou quem tinha acesso aos sacerdotes como os escribas. Então, ouvir a leitura da lei era um evento importante. Não era igual a gente que pode acessar no aplicativo, pode ouvir com a voz do Cid Moreira. Não era assim. Mas além disso, o último culto desse tipo, uma reunião grande, que havia acontecido em Jerusalém, foi na dedicação do templo. A reconstrução do templo, em 518 a.C. Aqui é 445, mais de 70 anos sem um culto. Mais de 70 anos sem a leitura pública da lei. Você imagina como deve ter sido o coração desse povo quando anunciaram: vai ter um culto e vão ler a lei. O coração já disparou. Nesse culto eu não posso faltar. O povo diz que eles se juntaram como se fosse um só homem. E esse verbo hebraico é interessante, irmãos, porque enfatiza a ação voluntária do povo ir. Porque uma coisa é a liderança convocar. Outra coisa é o povo querer ir. Você que é líder aqui na igreja, de ministério, sabe como é? Pessoal, vai ter culto dia tal, vai ter reunião dia tal. Uma coisa é convocar. Outra coisa é o povo: quando é que vai ter reunião? Eu quero participar. É diferente. Aqui o povo vem porque queria ouvir. E aí o texto fala que eles começam a pedir, no versículo 1, pedir a Esdras que trouxesse o livro. 80 mil pessoas pedindo para Esdras trazer o livro. E o verbo hebraico aqui indica uma ação contínua. Imagina 80 mil pessoas que se reuniram desde o nascer do sol, dizendo: Esdras, traz o livro, leia o livro. Eu imagino, você já viu como é multidão, né? Já foi em jogo de futebol? Multidão começa a inventar canção rapidinho. Eu imagino esses 80 mil, lá pelas tantas, começando: traga o livro, traga o livro, traga o livro. E aquela comoção pública, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E aí o texto fala que Esdras começou a ler a lei no nascer do sol, no romper da manhã, até o meio-dia. No mínimo 6 horas de leitura. E não é a leitura daquele texto que a gente gosta, sabe? Salmo 23. Era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabe aquela genealogia que você pula? Sabe aqueles capítulos da construção do tabernáculo? Da madeira tal, do tecido tal, a medida tal. Você imagina? 6 horas ouvindo a leitura da lei, em pé, numa multidão de 80 mil homens, sem bebedouro, sem banheiro, no sol do Oriente Médio. E o texto fala que eles estavam, no versículo 3, com os ouvidos atentos ao livro da lei. Ninguém no WhatsApp, ninguém no Instagram, todo mundo ouvindo a leitura da lei. Isso é a Bíblia sendo priorizada pela liderança, mas pelo povo também. E aí o texto fala que quando Esdras começou a ler, ele começou a bendizer ao Senhor. Ele começou a adorar a Deus. Porque imagina a emoção do pastor Esdras, realizando o primeiro culto depois de 70 anos. Esdras começou a adorar a Deus, bendizer a Deus, falar palavras de adoração. E então o povo começou a responder: amém, amém. E de repente o povo levantou as suas mãos, começou a adorar, e em seguida se prostrou com o rosto no chão, em sinal de humilhação e de adoração. Irmãos, que cena maravilhosa. Quando Deus aviva uma família,
a palavra se torna prioridade. A palavra é priorizada nas casas. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã. A palavra é prioridade para você? Quanto tempo você gasta com a Bíblia na sua semana? No seu dia? Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em maior número de horas por dia em redes sociais e celular? Só perdemos para a África do Sul. A nossa média é 9 horas por dia, por pessoa. Você sabia que o brasileiro passa, em média, mais tempo no celular do que dormindo? Aí você fala, pastor, mas eu sou crente. Comigo não é assim não. Será, irmãos? Quanto tempo a gente gasta com tanta coisa? Com Netflix, com telejornal, ou vendo as notícias da bagunça política do nosso país. Lá na igreja, vez ou outra, eu tenho que aconselhar alguém, porque a pessoa está fissurada, só notícia política e parece que o mundo vai acabar. E veja, tudo isso pode ter seu papel. Eu não estou demonizando YouTube e Netflix e notícia. A grande questão é, o que é prioridade para nós? Deus não vai avivar uma família que não prioriza a sua voz sendo ecoada nas nossas casas. Me lembro do pastor missionário Ronaldo Lidório. Certamente muitos de vocês conhecem, um grande missionário presbiteriano. Ele fez um trabalho maravilhoso em uma tribo, os Concombas, lá na África. E ele conta que estava traduzindo o Novo Testamento para o idioma da tribo, o idioma Limonpeu. E ele fazia reuniões nos finais de semana, e uma irmã, que havia sido convertida de uma das tribos da região, foi para esse culto. Ela demorava 4 dias a pé para ir até o culto, e 4 dias para voltar para sua casa. Então o culto começava no sábado, ela saiu terça-feira. Chegou nos cultos, culto sábado, culto de manhã à noite, manhã e noite. E o trecho bíblico que o pastor Ronaldo estava trabalhando era um trecho de 13 versículos. E ele incentivava as pessoas a decorarem os versículos do texto que ele ensinava. E aquela senhora no domingo à noite havia decorado os 13 versículos. Na segunda-feira de manhã, ela foi embora, pegou o caminho para os 4 dias de viagem. E ao longo do caminho ela foi recitando os 13 versículos. Depois de 2 dias de viagem, ela esqueceu o último versículo, o 13º. O que ela fez? Ela voltou. Quando ela chegou lá, o missionário tomou um susto. E disse, minha irmã, o que aconteceu? Já imaginou o pior, uma desgraça, uma guerra entre tribos. O que aconteceu, minha irmã? E ela disse, pastor, o senhor não sabe. Eu esqueci o último versículo e voltei aqui para relembrar. E ele disse, minha irmã, é maravilhoso isso, mas é um versículo. Podia ter deixado para o outro culto. E a irmã deu uma resposta que foi uma lição para ele e para nós. E ela disse assim, pastor, a palavra de Deus é muito preciosa para ser deixada no meio do caminho. Ah, irmãos, como nós precisamos voltar a amar a palavra. Nós precisamos de um avivamento nos moldes dos discípulos no caminho de Emaús, que disseram depois de ouvir a explicação da palavra, porventura não ardia em nós a palavra enquanto ele expunha para nós as escrituras? Ah, irmãos, nosso coração tem que arder. Deus aviva famílias quando a palavra é priorizada. Mas não só isso. Deus aviva famílias quando a palavra é ensinada no lar. Nos versículos 7 e 8, o texto tira o holofote de Esdras e foca nos sacerdotes. O texto fala assim, versos 7 e 8.
E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Dos versos 1 até os 6, Esdras está lendo a palavra de forma pública para 80 mil pessoas. Mas aqui há uma outra categoria de leitura, que é não só pública, mas também é particular. E o texto vai focar para nós aqui esses homens, os levitas ou os sacerdotes. Enquanto Esdras pregava, esses homens explicavam a lei ao povo. Ao que tudo indica, em algum momento dessa leitura, o povo foi separado em pequenos grupos. Assim como Jesus fazia. Grupos de 50, grupos de 100, grupos de 10. E os levitas interpretavam a pregação, a leitura da lei, para o povo. Porque a lei de Deus era escrita em hebraico. Mas o povo não falava mais hebraico. O povo havia passado 70 anos na Babilônia. E a geração que lá cresceu falando outro idioma chamado aramaico. Então a lei estava numa língua que o povo não entendia. Esdras lia a lei em hebraico, mas para o povo era literalmente outro idioma. Não fazia sentido nenhum. Ninguém entendia. Então o papel dos levitas era ouvir a leitura e nos pequenos grupos traduzir do hebraico para o aramaico. Mas além de traduzir do hebraico para o aramaico, os levitas também interpretavam, aplicavam, explicavam e ilustravam. Eles faziam um trabalho mais personalizado, sabe? É igual quando o pastor prega aqui, e aí no final você procura o pastor e pede mais informações daquela parte que você não entendeu do sermão, ou daquela parte que você gostou. Mais informações. Parece que eles estavam aqui fazendo uma pregação expositiva, né? Lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. E qual era o objetivo aqui? O versículo 8 fala para nós. Eles liam o livro da lei claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. A grande preocupação de Esdras e dos levitas não era fazer um evento pomposo. Olha que evento maravilhoso, nós reunimos 80 mil israelitas aqui. Veja como nossa organização é forte. Veja como nós somos bons. Não era esse o objetivo. O grande objetivo era que o povo entendesse a lei. Era ensinar a lei. E mostrar como a lei se aplicava na vida de cada um. Irmãos, aqui nós vemos que o avivamento, na nossa perspectiva, está ligado ao ensino da palavra em cada circunstância particular. Não basta só priorizar a palavra. É necessário ensinar a palavra. E aqui, irmãos, nós precisamos entender uma diferença. A liderança espiritual do povo era sim os sacerdotes e os levitas. Mas nas nossas famílias, onde está a liderança espiritual? No papel dos homens. Ou se você está em uma casa em que o pai da família não é cristão, você é irmã, então você é a liderança espiritual, porque você é crente em Jesus. Então aqui eu quero fazer duas aplicações. Primeiro, a você que é homem, crente, pai de família. É sua função priorizar a palavra e ensinar a palavra à sua família. Ponto final. É sua função. E eu sei que quando a gente fala isso, alguns argumentos surgem. E eu já ouvi isso, não em São Paulo, só em Uberlândia. Uma vez uma irmã me procurou falando assim: pastor, eu já cansei de pedir para o meu marido para a gente fazer culto doméstico, para a gente orar junto, para a gente ler a Bíblia junto. Sabe o que ele me fala?
Eu não sou pastor. Eu não sou presbítero. Você está cobrando de mim uma coisa que não é meu papel. Pastor, ele está certo? Se esse é seu pensamento, meu irmão, em nome de Jesus, muda a sua mentalidade. Deus chamou você para ser o sacerdote da sua casa. E quando você não ora com sua família, você está sendo negligente. Você está permitindo que a sua família seja formada por alguma outra coisa que não seja a palavra. É seu papel ensinar a palavra, assim como essa liderança aqui. Qual é a situação de vida da sua família? Qual é a idade dos seus filhos? Como ensinar a palavra para os seus filhos? Irmãos, é tão difícil isso. E eu falo de um lugar. Nossos filhos têm, o Miguel tem quase 4 anos. E a Raquel tem 2 anos e alguma coisa. Não vou falar os meses porque eu sempre erro. E a minha esposa fica chateada. 2 e 3. Acertei. Irmãos, tem hora. A gente tenta fazer o culto doméstico todo dia. Irmãos, tem hora que dá um desespero. Porque uma criança de 3, quase 4. E outra de 2 e 3. 2 anos e 3 meses. Já dá para imaginar que o culto não é aquela coisa solene. Culto calmo. Não tem prelúdio. Não tem pós-lúdio. Né? Tem assim, Miguel pulando no sofá e cai do sofá. A Raquel pega um brinquedo do nada, surge um brinquedo do nada, assim, ela pega e joga no irmão, ou fica brincando. E aí tem hora que irmãos, eu sou pastor, mas eu sou gente. Tem hora que eu penso assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não faz sentido. A criança não está ouvindo, a criança não está absorvendo nada. Mas a gente faz. E tem hora que a gente faz assim, porque tem que fazer. Não é aquela coisa, nossa, vamos fazer o culto doméstico para a glória de Deus. Era para ser assim, Mas é uma família de pecadores. Então tem hora que vamos fazer o culto. Vamos fazer o culto doméstico. Mas vez ou outra, o Miguel ou a Raquel soltam alguma coisa assim, fora do culto às vezes, que a gente fala, nossa, será que está funcionando? A Raquel está numa fase agora de orar por nós, colocando a mão na cabeça. Aí ela vem assim e coloca a mão na nossa cabeça. O último foi ontem. A gente estava... Meus pais vieram lá de São Paulo para cá, passar um dia com a gente, um tempinho com a gente. E aí, o meu pai me viu nadando e falou assim para Raquel, olha Raquel, papai virou um peixe. Aí ela olhou para mim e falou assim, papai, você virou um peixe? Falei, não filha, não virei. Aí, em algum momento, ela foi orar por mim. Aí ela disse assim, obrigado, porque o papai virou um peixe. Eu creio, irmãos, eu creio que apesar da nossa falha, da nossa imperfeição como pais, isso talvez seja fruto do que a gente está plantando. E a nossa família está longe de ser perfeita, muito longe. Mas uma coisa a gente tem acordada entre nós e no nosso coração. A gente vai ler a palavra de Deus para os nossos filhos. A gente vai ler a palavra de Deus. A gente vai ensinar a palavra de Deus. Você lê a Bíblia com o seu filho? Com a sua filha? Que tipo de música você ouve com a sua família? Sabia que tem criança que quando chega na igreja não reconhece os louvores porque a família nunca ouve? Nunca ouve. E esse ambiente para muita criança é um ambiente estranho. Porque canta música que não conhece. Lê livro que não conhece. É seu papel, pai. Preservar os seus filhos da influência do mundo. Como? Com a palavra. Ensina a palavra. Ame a palavra. Priorize a palavra. Deus
aviva famílias quando a palavra é ensinada. Se você está numa família que o pai não é cristão, então você, talvez sendo o único cristão na sua casa, você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus para ser luz nesse ambiente. Para ser luz. Para orar pela sua família. Para lutar em oração pelos seus filhos. Você esposa de marido não crente. Você marido de esposa não crente. A palavra tem que ser priorizada, mas ela tem que ser ensinada também. Mas em último lugar, irmãos, para encerrarmos. Deus aviva famílias quando a palavra também é acolhida na nossa casa. Os versos 8 a 12, 9 a 12, contam para nós a reação do povo. Veja que havia um esforço conjunto aqui. Esdras lendo no púlpito e os levitas sacerdotes explicando no meio das 80 mil pessoas. Versículo 9 diz para nós que uma reação começa a acontecer. Qual reação é essa? 70 anos sem ouvir a lei de Deus. Quando o povo começa a ouvir a lei de Deus, qual é a reação? Arrependimento. O texto fala que eles começam a chorar e prantear. E esse chorar aqui e prantear, o termo hebraico usado aqui não é só aquele choro, sabe aquele choro discreto? Quando a lágrima cai do ladinho aqui, ó, e você só limpa do lado assim? Sabe esse choro discreto? Alguns sabem fazer, outros não. Eu sou do tipo que eu não sei fazer o choro discreto. Mas não é esse choro. O termo hebraico aqui significa literalmente derramar lágrimas, tremer, gemer e gritar. Então é como se o povo tivesse sido atravessado por uma lança. A espada da palavra atravessando o coração. Eles começaram a perceber, através da leitura da lei, que cada detalhe da vida estava errado. Estava tudo errado. A criação dos filhos, o culto, o caráter, o trabalho, estava tudo errado. E a lei começa a produzir arrependimento, choro. Eles começam a chorar. Foi tão forte a reação que o texto fala, no versículo 11, que os levitas tiveram que tranquilizar o povo. Calma, gente, calma. Está tudo bem. Arrependimento profundo, irmãos. Isso é acolher a palavra. Porque uma coisa é ouvir a palavra. Outra coisa é permitir que a palavra te fira. Que a palavra quebre você. Quebre seu orgulho. Quebre sua dureza. É diferente. Aqui o povo não teve dureza de coração. A palavra começou a bater e o povo começou a deixar. Quebra, Senhor, quebra mesmo. Está tudo errado. Mostra o que está errado, Senhor. Quebrando o nosso coração. Aconteceu a mesma coisa em Atos 2 quando Pedro pregava. O texto fala para nós que o coração do povo compungiu-se, ficou aflito profundamente ao ouvir a pregação da palavra. O povo ficou triste. E tem hora, irmãos, que a pregação tem que deixar a gente triste mesmo. Tem hora que é para sair do culto de cabeça baixa mesmo. Ah, pastor, mas e aí? O culto não é para deixar a gente legal? Não. É para glorificar a Deus e ensinar o povo de Deus. E às vezes o ensino é duro. Paulo fala em 2 Coríntios 7 que há um tipo de tristeza que Deus produz. Deus nos deixa tristes às vezes. Ele fere o nosso coração. E se isso acontecer com você hoje, glória a Deus por isso. É sinal de vida. Quer dizer que não tem tanta dureza aí. O problema é quando você ouve a pregação da palavra e não sente nada, nem tristeza. O povo ficou triste. O povo chorava. Porque percebeu que estava tudo errado. Mas quando a palavra é acolhida, ela não gera só arrependimento. Ela gera alegria também. O texto fala que Neemias começou a acalmar o povo dizendo: não chorem nem pranteiem, porque este é um dia consagrado ao Senhor, dia santo ao Senhor.
E ele também diz: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Eu acho muito interessante o que Neemias e os levitas falam. Porque não parece fazer muito sentido, não é? Não chorem porque hoje é um dia santo. A uma primeira vista parece assim: vocês estão estragando o dia. Não chora, vocês estão estragando. Mas não é isso. Falar que um dia é santo significa dizer que um dia consagrado era um dia que era usado para lembrar de quem Deus era e do que Deus fazia no meio do seu povo. E o que Deus faz no meio do seu povo sempre tem como alvo final a sua glória e o nosso benefício. Então pensar que é um dia santo é pensar que o foco não está só no nosso pecado, mas está em quem Deus é e no que Ele pode fazer através de nós e em nós. E aí a segunda razão é: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Esse é um texto tão conhecido, não é? Todo mundo conhece, mas você percebeu o contexto aqui? O contexto é acalmando o povo, chorando pelos seus pecados. Não chorem, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E aí a cabeça entra em bug. Porque como é que Deus vai ficar feliz, alegre, se o povo descobriu que está em pecado? O povo descobriu que está errado. Como é que Deus vai ficar alegre? E aí o que nos ajuda a entender é um outro texto que usa um termo muito parecido, que é Miqueias 7,18, que diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer ou alegria em mostrar amor. Em outras palavras, Neemias e os levitas estavam dizendo: não chorem, porque se tem uma coisa que deixa Deus alegre, é mostrar misericórdia para quem não merece. Se tem uma coisa que deixa Deus feliz, é perdoar pecadores. A alegria do Senhor em perdoar pecados vai fortalecer vocês. Vocês não merecem, vocês não têm como comprar essa graça, mas Deus é misericordioso. A alegria do Senhor vai fortalecer vocês. Irmãos, na vida do povo de Deus, o pecado não tem a palavra final. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei quanta besteira você fez até agora, mas uma coisa eu sei: o perdão de Deus é infinitamente maior do que os seus erros. A graça disponível para você. Sim, para você. Você que já estragou tudo na sua casa, você que já caiu de novo, recaiu nos mesmos erros na sua família. Há perdão para você. E aí Neemias fala o seguinte: agora vão, comam e bebam do que vocês tiverem de melhor. Interessante, né? O povo chorando, pastor, se esgoelando, e Neemias: calma, gente, Deus vai perdoar vocês. Agora, comprovem que vocês se acalmaram, que vocês entenderam o perdão de Deus, comendo e bebendo. Isso é maravilhoso. Não só porque comer e beber é bom, mas porque séculos depois, alguém muito maior do que Neemias deu uma ordem semelhante. Ordenou que a gente celebrasse o perdão com comida e com bebida. A gente chama isso de Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente come, a gente bebe, relembrando que ao Senhor agradou moer o seu filho, para que através daquele castigo nós tivéssemos paz. E aí o povo faz isso. O povo no versículo 12
faz uma grande festa, e o texto se encerra assim: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Você quer que a sua família seja avivada? Priorize a palavra na sua casa. Ensine a palavra na sua casa. Mas acolha a palavra no seu coração e na sua casa. Deus pode fazer coisas incríveis em você e através de você. Basta um coração aberto. A minha oração é que Deus derrame avivamento em nossas famílias. E eu queria pedir que você fechasse os seus olhos agora. Queria orar. E eu queria que todos de olhos fechados, nós orássemos, e de forma muito especial, eu quero pedir que você que pessoalmente sente que precisa de um avivamento no seu coração, você que ao ouvir a pregação da palavra de Deus se sente também ferido pela palavra, mas deseja se expor à palavra de Deus, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Onde você está? Todos de olhos fechados, ninguém vai ver. Você pode levantar uma das suas mãos? Amém. Eu quero orar por você. Mas eu quero pedir que você fale: Senhor, transforma meu coração. Transforma minha vida. Aviva-me, Senhor. Senhor, tua palavra foi pregada. E a nossa oração é que o Senhor avive cada um de nós, especialmente esses irmãos que levantaram as suas mãos, essas irmãs que demonstraram publicamente que precisam, que necessitam, que demandam de uma ação poderosa do Senhor. Como diz tua palavra, Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Obrigado porque a alegria do Senhor em perdoar é a nossa força. Renova-nos, vivifica-nos e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém.